E aí, meu povo, e aí, minha pova, hoje nós vamos falar de um dos assuntos que eu acho que todos os alunos gostam bastante de química quando estudam, que é a química orgânica. Na verdade, nós vamos aqui fazer uma introdução, tá? Uma introdução de química orgânica aqui para vocês, o básico, né, o iníciozinho ali de química orgânica, entender como é que surgiu essa química orgânica. E assim, pessoal, antes que a gente entre para falar de fato como surgiu a química orgânica, eu quero que você entenda o seguinte: não é porque eu estou dizendo que a química orgânica surgiu em tal parte. Eita, que agora ficou escuro aqui. Bora ver se voltou. Não é porque, pronto, não é porque eu estou dizendo que a química orgânica surgiu em tal parte da história que antes não existia química orgânica, né? Na verdade, a química orgânica ela sempre existiu, né? Desde que as substâncias começaram a ser formadas, desde os organismos sendo, né, sendo gerados pela natureza, existe química orgânica. Então, a química orgânica, na verdade, ela é muito velha, né? Os compostos orgânicos, eles são muito velhos. Datam de antes do surgimento do homem no universo. Mas o estudo da química orgânica, assim como a química em si, né, é muito recente. Veja, pessoal, os modelos atômicos vieram começar a tomar um pouquinho de forma já no século XIX, né? Então, assim, tudo na química é muito recente. Tudo na química é muito recente. Então, nessa aula aqui, pessoal, em específico, que nós vamos falar aqui de química orgânica, né? Nós vamos aqui é uma introdução, tá? Uma introdução para a gente entender como que surgiu, o que que é essa química orgânica, tá? Primeiro eu quero que você entenda o quê? Primeiro eu quero que você entenda o quê? Quando você está lá no ensino médio, quando você está lá no ensino médio, você tem suas aulas de química dividida em três grandes partes, né? Que a gente pode abrir aí até para uma quarta para poder entender isso aqui melhor, né? Lá no ensino médio, como é que é dividido a química do ensino médio, né? Ó, química do ensino médio, como é que ela é dividida? Nós temos a química geral, vou botar só aqui geral, ó, química geral, que é a química do primeiro ano no ensino médio. Nós temos a físico-química, tá? Nós temos a físico-química, que é a química do segundo ano. E nós temos a química orgânica, que normalmente é a química do terceiro ano. Pelo menos, até uns anos atrás, a gente dividia assim, né? Geral, química geral no primeiro ano, físico-química no segundo ano, química orgânica no terceiro ano. É claro, tem algumas escolas que começam a estudar físico-química já no primeiro ano. Algumas escolas que começam a estudar química orgânica já no segundo ano. Isso acontece, tá? Como eu falei, a gente pode abrir uma brechazinha bem aqui, ó, na química do primeiro ano, para uma área chamada de química inorgânica. Ou seja, na verdade, a química do primeiro ano, tradicionalmente, é a química que a gente chama de química geral e inorgânica. Ou seja, é a química básica mais a química inorgânica, tá? Beleza. Então, assim, a pessoa que está estudando química orgânica, de vez em quando está ficando escuro aqui, né? A pessoa que está estudando química orgânica certamente já. Deixa eu ver se eu. Agora escureceu tudo. Calma aí. Bora ver se melhora aqui. Bom, a pessoa que está estudando química orgânica, certamente, pronto, certamente ela já passou pela química do primeiro ano, ela já passou pela química do segundo ano, não é isso? Então, assim, a pessoa que está estudando química orgânica, ela já estudou química geral, química inorgânica e físico-química. Então, assim, quando você estudou química inorgânica, você vai lembrar aí das funções inorgânicas, as quatro funções inorgânicas: ácido, base, sal e óxido, né?
Então, o que é essa química orgânica? Tá? O que é essa química orgânica? Primeiro vamos entender alguns conceitos fundamentais, né? Teve um carinha, pessoal, vou colocar aqui o nome para vocês, se a canetinha quiser funcionar, que foi o Bergman. Datado de 1777, tá? O que o Bergman disse, pessoal? O Bergman definiu a química orgânica como a química que sai, digamos aqui, dos compostos vivos, tá? Ou seja, seria compostos que saem de seres vivos, né? E aí de seres vivos vamos entender aqui os vegetais, animais, tá? Organismos vivos no geral. Então, essa aqui foi uma da primeira ideia de química orgânica, que ela está o quê, ó? 100%, essa ideia aqui está 100% atrelada ou vinculada, a ideia de Bergman está 100% vinculada aos organismos vivos, tá? Aos organismos vivos. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, historicamente, né? Que história da química mesmo, né? História da química orgânica. O que a gente tem aqui? A gente tem que o Bergman falou que para uma substância ser considerada orgânica, ela tem que vir de um ser vivo. Ela tem que vir de um organismo vivo. Cara, e sinceramente, a gente passou muito tempo, sabe, nessa ideia. Foi coisa assim de, sei lá, 30, 40 anos, talvez, ou mais do que isso, falando que química orgânica ou substâncias orgânicas, cadê? Ou substâncias orgânicas, substância orgânicas. A gente passou muito tempo nessa daqui, de que substâncias orgânicas eram, na verdade, substâncias que estavam 100% vinculadas à questão de organismos vivos. E aí, é claro, aí vem um cara assim que é elementar na história da química, que foi o Lavoisier, né? O Lavoisier percebeu que quando você colocava substâncias químicas para passar por um processo de reação de combustão, elas liberavam substância com carbono, tá? Então, ó, vamos para a segunda parte aqui da nossa historinha de química orgânica, que é a participação do nosso querido Lavoisier, é aquele mesmo Lavoisier das leis ponderais, tá? Que vocês estudam lá no primeiro ano, tá? Aqui em 1784, né? O que o Lavoisier percebeu, ó? Vamos fazer um esquema aqui de azul. Se você pegar uma substância orgânica, se você pegar uma substância orgânica e colocar ela para passar por um processo de combustão, que combustão, por uma reação de combustão, o que vai liberar essa substância orgânica? Essa substância orgânica vai liberar CO2 e água. Isso aqui é a combustão completa. Lembra disso, né? Isso aqui nada mais é, ó, do que uma reação. Opa, deixa eu tirar aqui. Uma reação de combustão completa. Tá? Vocês sabem, pessoal, que o Lavoisier foi um dos caras da química que mais gostou de estudar reações. Um dos caras que mais gostou de estudar reações. Então ele pegou lá substâncias orgânicas e colocou, né, e percebeu que quando essas substâncias orgânicas passavam por uma reação de combustão, liberava uma outra substância
que tinha a presença de carbono, que era, no caso aqui, ó, o gás carbônico, ou o dióxido de carbono. Cara, é muito louco você estudar a química, a história da química orgânica, porque você percebe que antes mesmo da gente conhecer os átomos como eles são hoje, a gente já estudava esse tipo de coisa, né? A gente já discutia esse tipo de coisa, já havia esse tipo de discussão, né? Então, é muito louco. Então, Bergman, substância orgânica, estava dependente, vinculado a organismos vivos, e Lavoisier, a química orgânica, ele percebeu que quando pegava uma substância orgânica, colocava ela, né, numa reação de combustão, quando ela passava por uma reação de combustão, ela liberava uma segunda substância que tinha carbono, que no caso aí era o dióxido de carbono, tá? Beleza. Mais conhecido como gás carbônico, claro. Tá, beleza. Aí o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter um carinha chamado de Berzelius, tá? Berzelius. O que o Berzelius falou? Olha, cara, essa data aqui é muito cruel, né? Porque normalmente quando a gente vai falar do modelo atômico de Dalton, a gente fala de 1808 e 1807, né? Muito louco isso. Então, ó, o que o Berzelius vai falar? O Berzelius vai falar de uma coisinha chamada de teoria da força vital. Teoria da força vital. Cara, o que a teoria da força vital diz? A teoria da força vital diz que uma substância orgânica, ela só pode ser originada, ela só pode ser sintetizada, digamos assim, dentro de um organismo vivo, tá? Dentro de um organismo que só possui substância orgânica, né? Aí vocês dizem assim, ah, professor, mas essa ideia aí do Berzelius é muito parecida com a ideia de Bergman. A diferença é mínima, né? Mínima, tá? Mas basicamente a ideia de Berzelius, a ideia de Bergman é quase que a mesma coisa. A diferença é que o Berzelius organizou essa teoria da força vital. Ele disse que existia essa teoria, ele criou essa teoria, e essa teoria dizia, né, ó, que substâncias orgânicas só podem ser sintetizadas. A síntese de uma substância orgânica é 100% dependente 100% dependente de um organismo vivo, dependente de um organismo vivo, que eram os organismos que tinham na cabeça da galera até o momento, né, substâncias orgânicas. Então, substância orgânica só pode vir de um organismo vivo. Beleza, essa foi a teoria de Berzelius. Só que aí, cara, acontece o quê? E aí eu vou dar uma pescada aqui no nome, que esse nome é bem esquisitinho. Eu particularmente não sei nem falar, quem dirá escrever, né? Frederick, que na verdade, se eu fosse ler isso aqui, Frederick, né? Eu particularmente só falo o segundo nome dele aqui, né? É o Uley. Caramba, mas ficou esquisito, né? Deixa eu reescrever aqui. Uley. Datado de coisa aí de 1828. Tá. Cara, esse aqui é o ponto-chave da história da química orgânica. É aqui, com Frederick. Se você não quiser falar esse primeiro nome aí, você fala só Uley igual a mim, tá? Essa foi a parte principal da história da química orgânica. Foi Uley. O que foi que aconteceu, pessoal? O Uley, ele conseguiu pegar uma substância, ele conseguiu, na verdade, provar que a teoria da força vital estava errada. Ele conseguiu provar que era possível a gente obter
substância orgânica de materiais não orgânicos, ou seja, materiais que não são originados de seres vivos. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos que no Euler aqui vai ficar conhecido como o período ou a parte da química em que aconteceu a síntese da ureia. E a ureia, cara, se você já fez exame de sangue ou algum tipo de exame por aí, o médico já deve ter pedido alguma vez para você essa tal da ureia. É uma substância que está presente nos organismos vivos. O que o cara fez? Ó? Ele pegou o cianato de amônio, que é o NH4, ó, CN, cianato de amônio. Ele aqueceu, tá? Vou botar aqui como... Acho que fica melhor eu representar isso aqui desse jeito. Cadê? Também para ver se não tá pegando aqui no meu rosto. Ó. NH4, ó, CN, tá? Ele pegou aí o cianato de amônio e aqueceu. Vou representar esse aquecimento aqui como delta, tá? E o que ele obteve como produto? A ureia, né? Aqui a ureia, ó, C, NH2, NH2. Beleza. Então, olha só. Substância inorgânica foi aquecida e gerou uma substância orgânica. Beleza? Então, essa aqui, pessoal, é a grande contribuição do Euler para a história da química orgânica. Foi a síntese da ureia. Ou seja, a partir de Euler, a gente começou a perceber que substância orgânica, na verdade, não é aquela substância que necessariamente vem de um ser vivo. O que a gente fala, então, hoje, a partir da derrubada da teoria da força vital? Isso é importante, né? A teoria da força vital, ó, teoria da força vital, ela é derrubada pela síntese da ureia. E aí o que a gente passa a ter? A gente passa a ter uma máxima da química orgânica que eu vou colocar aqui agora para vocês. Ó, então vamos lá definir o que é química orgânica, tá? Nos dias de hoje. O que é química orgânica? Química orgânica é a parte da ciência, vamos dizer assim, parte da ciência, no caso aqui, parte da química, né? Parte da química, que estuda substâncias em que o carbono é o elemento principal. Cara, muito louco isso, que já caiu no Enem perguntando isso aqui, tá? E a alternativa falava exatamente isso. Substância orgânica é aquela substância que trata o carbono como elemento principal, tá? Que trata o carbono como elemento principal. Então, ó, a partir da teoria da força da síntese da ureia, né, ó, vou dar bem aqui, pós síntese da ureia, a nova definição de química é essa, de química orgânica é essa. Química orgânica é a parte da ciência, ou seja, a parte da química
que estuda substâncias em que o carbono é o elemento principal, tá? Só precisa tomar cuidado com outro detalhe, que aí eu vou escrever digitado aqui para a gente não perder tempo, tá? Nem toda substância que tem carbono é orgânica. Cara, louco, né? Louco. Aí você vem, ó. Aí você vem e me diz isso aqui. Nem toda substância que tem carbono é orgânica. Mas toda substância que é orgânica tem carbono, tá? Por exemplo, pessoal, uma substância que tem carbono, mas não é orgânica, é o caso aqui do próprio gás carbônico, CO2. O CO2 não é uma substância orgânica. Ele é uma substância inorgânica. Ele é um óxido, né? Ele pertence às funções inorgânicas. Então, ó, esse cara aqui é um exemplo de substância inorgânica. Tem carbono? Tem carbono, mas não é orgânica. E aí na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre as substâncias orgânicas. E com o passar do tempo, pessoal, você não precisa ficar decorando regra, ligação de carbono, para identificar quem é orgânico e quem não é orgânico. Você não precisa disso. Com o tempo que você for estudando, você vai entendendo quais são as substâncias que são orgânicas e não orgânicas. Não, o ácido carbônico, você sabe o que é orgânico. O dióxido de carbono, o monóxido de carbono, né? Substâncias são orgânicas, tá? Você não precisa ficar decorando o que é orgânico e o que não é orgânico. Com a prática, com a resolução de exercícios, você acaba aprendendo quais são as substâncias orgânicas, só de olhando, e quais são as não orgânicas. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima aula.